decisão de seguir ao Senhor Jesus. Essa decisão cabe única e exclusivamente a cada um de nós. Eu não posso tomar essa decisão por você, nem você pode tomar essa decisão por mim. Nós podemos sim nos aconselharmos para que todos nós venhamos a seguir a Cristo. Porém, a decisão de seguir ao Senhor Jesus cabe a cada um de nós. Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. O Senhor Jesus, ele fez um chamado a Mateus, o publicano, a Levi. E é interessante nós notarmos que Levi, ele não tem dúvidas, ele não pensa duas vezes, ele simplesmente escolhe, decide seguir a Cristo. No versículo 28, ele quem? Levi, deixando tudo, levantou-se, tomou uma decisão, tomou uma posição e o seguiu. Seguiu a quem? Seguiu a Cristo. Esta decisão, ela cabe a nós. Então que nós venhamos tomar esse posicionamento de escolha pela pessoa de Cristo, pela obra de Jesus, por uma vida andando, trilhando com Cristo. Nós temos duas escolhas. Nós temos dois caminhos que nós podemos seguir. Ou nós vamos seguir com Cristo, ou nós vamos seguir sem Cristo. A decisão, ela é única e exclusivamente nossa. Aqui mesmo, em Lucas capítulo 8, versículos 1, 2 e 3, vai falar de um grupo de discípulos que estavam seguindo a Jesus, estavam aprendendo com Cristo, e também mulheres que estavam seguindo a Jesus e abençoando a sua obra. Lucas 8, de 1 a 3. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Essas mulheres, elas não somente seguiam a Cristo, como também patrocinavam o seu ministério, abençoavam o seu ministério, abençoavam aqueles que estavam com ele com seus bens. Então nós vemos aqui dois grupos. Um grupo de discípulos que estava seguindo a Cristo, que estava buscando ao Senhor Jesus, que estava aprendendo, são os discípulos, são os apóstolos. Mas também havia um grupo de mulheres, ou seja, tanto homens e mulheres têm a decisão de seguir ou não seguir a Cristo. E esta é a decisão mais importante na vida de todo ser humano: seguir ou não a Cristo, andar ou não andar com Jesus. E esta decisão, ela cabe a nós. Nós precisamos fazer essa decisão. Nós temos dois caminhos a trilhar. Qual desses que nós vamos querer trilhar? Nós temos uma jornada pela frente. Será que nós vamos escolher, decidir andar com Jesus? Seguir a Cristo é o melhor caminho. Não existe um melhor caminho, não existe uma melhor escolha, não existe uma melhor decisão do que esta de andar com o Senhor Jesus. João capítulo 6, a partir do versículo 66, o Senhor Jesus, ele dá direito de escolha. Ele não nos obriga, ele não nos força a andar com ele. Ele nunca obrigou ninguém a se decidir por ele. Ele coloca à disposição. É como ele fez o chamado a Levi, o publicano: segue-me. E Levi automaticamente se levantou, tomou um posicionamento, tomou uma decisão e seguiu a Cristo. João 6, 66 a seguir, diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Foi uma decisão que esses discípulos tomaram, eles escolheram.
de não andar mais com Jesus. E em nenhum momento você vai ver nas Escrituras o Senhor Jesus forçando esses discípulos a andarem com Ele. Foi uma escolha que eles tiveram, de seguir ou não Cristo. 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? É escolha, é decisão, e isto cabe inteiramente a nós, de seguir ou não ao Senhor Jesus. Mas Ele faz uma pergunta, vocês querem andar comigo ou não? Vocês querem me seguir ou não? A escolha é de vocês, a decisão é de vocês. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Andar com Cristo, seguir a Cristo, é justamente andar disposto a ouvir palavras de vida eterna. E só o Senhor Jesus, Ele tem essas palavras. Ninguém mais tem. Somente Cristo, com os seus ensinos, com a sua doutrina, tem palavras de vida eterna para nós outros. 69. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A partir do momento que nós começamos a andar com Jesus, nós temos ciência de quem Ele é. A partir do momento que nós andamos com Cristo, nós temos ciência da sua obra, da sua doutrina, da sua pessoa. E isso vai fortalecer os nossos laços com Ele. Mas nós precisamos fazer uma decisão, nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos tomar uma decisão, e é a melhor decisão, a decisão mais correta, a decisão mais certa, que é de andar com o Senhor Jesus. E todos aqueles que desistem porque quer, porque Jesus não manda ninguém desistir dele, mas Ele dá opção. E em nenhum momento Jesus vai forçar ninguém, Jesus vai prender ninguém que não queira andar com Ele. Porque para andar com Ele tem que ser de livre e espontânea vontade. É claro, mediante a ação da Palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, mediante a ação do chamado de Deus Pai para as nossas vidas, sim. Mas é uma escolha, é uma decisão que todos nós precisamos fazer. E isso vale para todas as pessoas na face da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Eu acho interessante esse texto de Atos 4 e 13, porque vai mostrar que pessoas se conheceram que os discípulos estavam em uma jornada com Cristo, tinham uma jornada com Jesus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem anda com Jesus tem a marca de Cristo na sua vida, e é impossível que as pessoas não vejam essa marca. É impossível que as pessoas não vejam essa diferença na vida daqueles que andam com Cristo e aqueles que andam sem Cristo. E aqui, essas pessoas viram, observaram, estes homens andaram com Jesus. Estes homens seguiram a Cristo. No capítulo 11 de Atos, nós vamos ver algo interessante. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 25, pela primeira vez, um grupo de pessoas foi chamado de cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo. Para ser um cristão, nós precisamos decidir andar com Cristo. Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Pela primeira vez foram reconhecidos que estavam seguindo a doutrina de Cristo, os ensinos de Jesus, que estavam seguindo a Cristo. Então nós precisamos verdadeiramente fazer essa decisão para que sejamos reconhecidos como os discípulos de Jesus, como servos de Jesus. A melhor e a mais importante decisão que todo homem, toda mulher, todo jovem, todo ancião pode fazer na sua vida é se decidir por Cristo. E esse grupo de pessoas aqui decidiram andar com Jesus e foram chamados pequenos cristos, ou seja, cristãos.
Todo aquele que anda com Cristo, ele tem as suas marcas. As marcas de Cristo ficam na pessoa. Os ensinos de Jesus, a doutrina de Jesus, ficam na vida das pessoas, e aqueles que estão de fora, de alguma forma, eles se conhecem. Esse anda com Cristo. Esse esteve de alguma forma com Jesus. Não tem como não reconhecer. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Este é Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós só vamos chegar à estatura completa de Cristo andando com Ele, decidindo seguir a Ele. Se nós não seguirmos a Cristo, se nós não tivermos essa decisão, nós nunca vamos chegar nessa estatura, varão perfeito, na estatura completa de Cristo. Então que Deus ele venha nos agraciar a cada dia mais, cada vez mais nos dar força, nos dar graça, nos dar o entendimento que a melhor decisão é andar com Jesus. Que você faça essa decisão de andar com Cristo, de seguir a Cristo. Que Deus abençoe.